A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O avivamento na vida pessoal. Meus caros irmãos, pastores, superintendentes da escola, professores e alunos da EBD, hoje vamos estudar a lição número 10 com o título O avivamento na vida pessoal. Na primeira lição, nós vimos o que significa avivamento espiritual. Entendemos que só pode haver avivamento espiritual por meio de uma intervenção de Deus, que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo ou de uma igreja, que se volta para Deus na busca de mudança indispensável para que a pessoa ou a igreja experimente uma nova realidade espiritual. No Pentecostes, em Atos 2, cada apóstolo experimentou o avivamento espiritual de forma impactante, com evidências inegáveis de que eles passaram por uma transformação em suas vidas, em seu comportamento, na sua maneira de se relacionar com Deus. As línguas e outros sinais, naquele momento, evidenciaram que um fenômeno novo estava acontecendo. Depois, apenas as línguas estranhas para os que falavam continuaram como evidência externa do batismo com o Espírito Santo. Mas o mais importante, como consequência do Pentecostes, foram os dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Numa igreja cristã, torna-se necessário que os crentes sejam avivados espiritualmente. Não pode haver igreja avivada se os seus membros não tiverem o avivamento espiritual em suas vidas. Esse avivamento se manifesta não apenas no interior dos templos, mas em todos os lugares, no testemunho de uma vida que cada um demonstra no seu dia a dia, especialmente fora dos templos, na família, no casamento, no trabalho, na rua, no comércio, nas escolas, enfim, em toda parte, principalmente na proclamação do Evangelho. Um crente avivado, meus irmãos, avivado espiritualmente, não se conforma em ficar parado, inerte, indiferente ou alheio diante da realidade espiritual e moral à sua volta e do mundo em que vivemos. O apóstolo João, por volta do ano 90 depois de Cristo, já tinha plena convicção de que o mundo, ou seja, a humanidade, está dominada pelo maligno. Em sua primeira carta, ele escreveu: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. O cristão avivado espiritualmente não ignora essa realidade espiritual, na qual, pelo domínio do maligno, a maioria das pessoas caminha para a perdição eterna. Tocado pelo Espírito Santo, que está nele, procura proclamar o Evangelho, que não é teoria ou filosofia humana. Ele entende como Paulo a natureza do Evangelho.
Disse ele, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. O crente avivado espiritualmente, ante a necessidade espiritual do mundo, sente-se como Eliú, diante de Jó, o patriarca e seus 3 amigos importunos, quando diz, porque eu estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Jó 32:18. Eliú se sentiu inquieto e constrangido diante da falta de amor e de compreensão dos amigos de Jó. Imagina um crente fiel, cheio do Espírito Santo, como se sente constrangido a falar de Jesus para os que estão nas trevas espirituais, condenados pela incredulidade, que os impede de ver Jesus como Salvador de suas almas. Meditemos nesse tema do avivamento na vida pessoal, na vida de alguns homens de Deus. A lição do seu primeiro tópico fala o avivamento na vida de Davi. No Salmo 68, escrito por Davi, ele expressou quão profundo era o seu relacionamento com Deus. Antes de cair em pecado e ser repreendido por Deus, ele teve uma vida grandemente avivada. Em seus salmos, ele expressou esse avivamento de forma bem eloquente. Neste salmo podemos ver como ele demonstrou essa realidade de forma bem expressiva do avivamento espiritual diante de Deus. Vejamos alguns versículos. Primeiro, alegria e regozijo diante de Deus. Aí podemos ver a derrota dos inimigos de Deus, nesse cântico de oração e ação de graça. O salmista ora a Deus para que seus inimigos sejam completamente derrotados. Ele sabia que Deus é onipotente e jamais poderia ser vencido por alguém. Davi fazia questão de expressar seu desejo acerca do que se tornaram inimigo de Deus e ele diz, levante-se Deus e sejam dissipados seus inimigos, fugirão diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles, como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os inimigos de Deus. Salmo 68, 1 e 2. Nesse salmo, Davi não pede vingança, mas roga que os inimigos de Deus sejam dissipados e que diante deles todos os que o aborrecem, não é? Em segundo lugar, você vê no Salmo 68 a alegria e o regozijo diante de Deus. Em sua vida, o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões de seus inimigos. Mas pela graça de Deus, ele também vivenciou momentos de grande alegria e avivamento espiritual. Em sua oração, ele disse com muito júbilo, mas alegre-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Salmo 68, 3 e 4. Davi ora a Deus para que os justos se alegrem, se regozijem na sua presença. Se há um povo que tem o direito e o dever de se alegrar, são os justos. São os pecadores que se converteram a Cristo como seu Salvador e servem a Deus com obediência e santidade. Demonstra essa condição em 3 aspectos importantes, na vida devocional, na vida familiar e na vida do serviço a Deus. Em primeiro lugar, a vida devocional do crente avivado. O subtópico, a oração. O crente fiel precisa orar todos os dias. Começar o dia sem orar é correr risco de enfrentar situações difíceis sem encontrar solução para os problemas que surgem na sua vida. O exercício diário da oração é um reforço maravilhoso para ter uma vida espiritualmente avivada. Davi tinha o costume de começar o dia orando e vigiando. Ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Salmo 55, 17. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6 e 10. Jesus costumava orar diariamente. Mateus 26, 36 a 44. Lucas 22, 39. O segredo do pastor David Yong Cho, pastor da maior igreja pentecostal do mundo em Seul, na Coreia do Sul, é de orar mais de 1 hora por dia. Um velho hino diz assim, do cantor cristão, bem de manhã, embora o céu sereno, pareça o dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno que um temporal pode abrigar. O crente que ora tem a seu dispor a energia e o poder de Deus para desenvolver seu ministério. Em segundo lugar, na vida devocional, o estudo da palavra de Deus.
O crente avivado precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia diariamente para entender e absorver seus conteúdos preciosos em termos de ensino, doutrina, exortação, orientação e advertências para a sua própria edificação espiritual. Os dias atuais são maus. Há muito motivo pelos quais o crente fiel precisa ocupar-se com o estudo da palavra de Deus. Ela deve ser lida e estudada, observando vários aspectos importantes, não é? Lendo a Bíblia, o crente avivado vê nessa leitura a direção divina. Diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. O terceiro tópico da lição, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Vamos resumir. Na vida pessoal, primeiro, o crente avivado tem integridade. O crente fiel precisa ter cuidado com a sua integridade moral e espiritual. Deve ser íntegro. Esta palavra quer dizer inteiro, completo, perfeito, exato, imparcial. Íntegro é aquele que faz o que diz e diz o que faz. É o que dá testemunho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, na presença ou na ausência dos seus líderes, não é verdade? Em segundo lugar, o crente avivado tem tato. Tato é sinônimo de prudência, cautela, tino, não é? É fundamental no trato com as pessoas, fatos ou situações, evitando precipitações no falar e no agir. Em terceiro lugar, o crente avivado também cuida da saúde. São João, escrevendo a seu amigo Gaio, disse: eu desejo saúde a você, como vai bem a sua alma. 3 João 1:2. Do que cabe a si, o crente deve obedecer os princípios bíblicos e científicos no cuidado com a saúde. Oração, boa alimentação, repouso, exercício. Deus diz: com o suor do teu rosto, né? Terás o teu pão. Atitude mental correta, evitar o estresse ou a tensão emocional. Pesquisa mostra que os pastores são submetidos a tensões fora do comum. Precisa ter cuidado com a saúde. Em segundo lugar, o relacionamento com a esposa. O cristão que desejar ser avivado espiritualmente tem que ser exemplo para os seus deveres como esposo, não é? Primeiro, amar seu esposo, como diz a Bíblia em Efésios 5. Isso exige demonstrações de prática de carinho, de afeto, dizer eu te amo, eu gosto de você, não é? Através de palavras, de gestos. Diz a Bíblia: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. Terceiro lugar, zelar pela sua esposa, conforme em Efésios 5, 29. Há crentes que só querem zelo para si, mas não zelam por suas esposas. Já vimos irmãs crentes reclamando dos seus maridos, inclusive mulheres de pastores. Em quarto lugar, o crente avivado deve ter união com sua esposa. Não é? A união é fator decisivo para um casamento feliz e espiritualmente avivado. É exortação bíblica por excelência, não é? Conhecemos o Salmo 133. Em quinto lugar, deve cuidar da parte sexual. Lê 1 Coríntios 7, 3 e 5, onde ali você vê que é um dever conjugal, o marido atender a mulher na necessidade sexual e a mulher atender o marido também na necessidade. É importante para o equilíbrio espiritual, emocional e físico do cristão e de sua esposa. Em sexto lugar, honrando a esposa. Há crentes que se envergonham das esposas. Isso não é de Deus, é de origem carnal e diabólica. O crente avivado honra sua esposa, como exorta a palavra de Deus, né? Condição indispensável para ter uma vida espiritualmente avivada. E esta não pode ocorrer sem oração. A falta de honra à esposa impede que as orações subam à presença de Deus. Em sétimo lugar, compreendendo seu papel de líder no lar. É a liderança fundada no amor, no Senhor. A liderança no lar é no Senhor, 1 Coríntios 11, 3, e não no autoritarismo. O obreiro deve ser exemplo para os lares. A Bíblia, o manual do casamento da família, orienta como ser feliz no casamento, dizendo: vós, marido, amai vossas mulheres, né? Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não é? E ela sujeita a Cristo. Não se trata de uma relação de inferioridade nem de sujeição impositiva, mas de uma boa verdadeira em termos espirituais e conjugais. Efésios 5, 22 e 23. E um terceiro item, relacionamento com os filhos. Um lar cristão, espiritualmente, é um ambiente ideal para um excelente relacionamento familiar. Relacionamento com os filhos, crentes avivados, os pais cristãos devem ter alguns cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada. Não é? Diz a Bíblia:
O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Provérbios 27. Em terceiro, um outro item importante, os cuidados espirituais com os filhos, não é? Culto doméstico é indispensável, irmão. É de grande valor espiritual, realização do culto doméstico, não é? Para cultivar o saudável hábito de ler e meditar na palavra de Deus, como ordena a sua palavra. Diz lá em Deuteronômio 11, 18 a 21, que os pais devem ensinar a palavra aos seus filhos, não é verdade? E o terceiro e último tópico, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre, na verdade, não é? O avivamento espiritual produz alegria. Na construção do templo em Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel e do sacerdote Esdras, houve um grande avivamento, não é? Com a leitura da palavra. E alegria e júbilo no coração de todos, não é verdade, irmãos? Em segundo lugar, o crente avivado é forte. Há pessoas nas igrejas que demonstram fraqueza espiritual. Normalmente se sente desanimado, porque não consegue alegrar-se na presença do Senhor. Porém, o crente avivado, além de alegre, é forte espiritualmente. Não apenas canta, louva e exalta, mas se demonstra ter fortaleza espiritual. Disse Neemias: não vos entristeçais, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é? Um outro tópico, o crente avivado não teme a morte. Aí Ananias, Misael, Azarias, aqueles 3 jovens hebreus, enfrentaram o decreto do rei. Né? Foram oferecidos benesses e gentilezas no palácio. No entanto, para não se contaminarem, não é? Com os alimentos certamente oferecidos aos deuses da Babilônia, Daniel e seus companheiros rejeitaram o manjar do rei. Não é? A prova de fogo dos 3 jovens hebreus, 3 jovens fiéis a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Por causa de sua fé, na verdade, eles foram jogados no fogo, mas eles eram avivados e tiveram avivamento espiritual com força e coragem, não é? Para ser fiel mesmo diante da morte. O rei quis consagrar uma estátua, né? E orientou que todos tivessem de se ajoelhar, mas os 3 jovens hebreus permaneceram de pé, não se curvaram perante a estátua. Correram ao rei ainda ajoelhados e disseram: olha, os 3 jovens não querem saber do teu decreto. E a punição para quem não cumprisse era: aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem a tua estátua de ouro que levantaste adoram. 3:12, Daniel. O rei ficou moribundo. Ficou furibundo, aliás, e chamou os 3 jovens e disse: vocês não vão adorar não? Pois eu vou acender a fogueira aquecida 7 vezes, vocês vão morrer. Agora veja a resposta deles. Sadraque, Mesaque e Abednego não se intimidaram ante a terrível ameaça do rei prepotente e deram uma resposta que provocou mais ira ainda, na verdade, dizendo assim: ó rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não vamos nos incubar dentro da tua estátua. Aqueles jovens hebreus foram lançados vivos dentro do forno. Se normalmente a temperatura já alcançava milhares de graus centígrados, foi aumentado muito mais. Outro exemplo interessante é o exemplo de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, não é? Porque ele servia a Deus, não é? Descobriram que ele adorava a Deus, mas Deus os livrou maravilhosamente, não é verdade? Ele caiu ali na cova, mas Deus mandou seu anjo e os livrou. Também, em 4º lugar, o crente avivado é santo. Ser santo é condição indispensável para ser salvo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Um crente avivado é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é verdade? Esse avivamento, essa santificação vem pela palavra de Deus, não é verdade? Jesus orando disse: eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O crente avivado é santificado pelo sangue de Jesus também, não é? Diz aí: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13:12. O crente é santificado pelo Espírito Santo e é santificado pela fé em Jesus. Queridos irmãos, concluindo, que Deus nos abençoe, que essa lição toque profundamente aos nossos corações.
porque não haverá igreja avivada se eu não for avivado, se você não for avivado. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. CPAD, a editora da Escola Dominical.